Saudações a todos que estejam acompanhando neste momento. Hoje venho para expor o artigo com o título Os biocombustíveis e o combate ao aquecimento global. Este artigo foi publicado em janeiro de 2017 no website informando e mudando.com. Para hoje, mesmo sendo um artigo, julgo que o vídeo durará menos de tempo do que o previsto e do que eu já havia mencionado no vídeo introdutório. A metodologia que essa exposição vai seguir não se difere muito da que seguiu o último vídeo que falava sobre um artigo. Isso é, vou selecionando algumas palavras que estão descritas no artigo e através delas vou prosseguindo o desenvolvimento do artigo. O artigo começa com a definição do que são biocombustíveis. E por essa definição considera-se biocombustíveis todos os combustíveis, passa a repetição, que derivam de fontes orgânicas, fontes vegetais. Por exemplo, encontramos a cana-de-açúcar, que produz etanol, soja e outros organismos verdes. De seguida, o artigo inquieta-se sobre as perspectivas que existem sobre as causas do aquecimento global. E dentro dessa inquietação, o artigo distingue as causas antropogênicas das causas naturais. As causas antropogênicas são as causas resultantes da atividade do homem. Isso é, as causas que resultam, por exemplo, da utilização dos combustíveis fósseis, enquanto que as causas naturais são resultantes das variações normais, porque são naturais, variações normais da Terra. E é importante mencionar que essas variações naturais são muitas vezes o suporte da argumentação de muitos que consideram que o aquecimento global é invenção de alguns para poderem obter determinados objetivos. Mas esse não é o debate do artigo. Em seguida, o artigo fala das vantagens e aplicabilidade dos biocombustíveis. Como vantagens, o artigo menciona que o fato de serem renováveis, por serem resultantes de organismos verdes, de organismos vegetais, os biocombustíveis ocupam uma vantagem em comparação com os combustíveis fósseis que são convencionais nos dias que correm. Isso é, podemos usar e reusar os biocombustíveis, o que não podemos fazer com os combustíveis fósseis. Um exemplo que encontramos no texto é sobre um sujeito A que tem 100 toneladas de combustíveis fósseis e um sujeito B que tem 100 toneladas de biocombustíveis. Se o sujeito A usa todas as 100 toneladas de combustíveis fósseis, ele não vai ter a possibilidade de obter de novo 100 toneladas de combustíveis fósseis. Enquanto que se o sujeito B usa todas as 100 toneladas de biocombustíveis, ele pode obter de novo 100 toneladas de biocombustíveis, visto que pode reutilizar o que já foi
já foi usado. O artigo segue e depois fala das desvantagens dos biocombustíveis, como boa parte do que existe na nossa realidade humana, existem vantagens assim como desvantagens. E como desvantagens dos biocombustíveis, o artigo menciona o fato de a superprodução de biocombustíveis poder causar a redução de produção de alimentos. Porque, como mencionei há momentos, o fato de produzir biocombustíveis implica, por exemplo, usar a cana-de-açúcar, usar a soja, que são também alimentos que podem ser usados para consumo populacional. Então, uma das vantagens é o risco de aumentar a produção de biocombustíveis e, ao mesmo tempo, reduzir a produção de alimentação, numa época em que a alimentação é tida como em estado de risco por causa do crescimento populacional. E depois o artigo termina com, com, com a ideia de que, ao invés de concentrar-se na população, na produção de biocombustíveis, o que deve ser feito é juntar essas duas abordagens. Isso é a produção de biocombustíveis, mas também a produção de combustíveis fósseis. Porque se nós nos concentramos apenas na produção de biocombustíveis, como mencionei há pouco, há o risco de criar um déficit de alimentação. Mesmo que a cana-de-açúcar, a soja, a jatrofa não sejam alimentos primários em boa parte da população, para boa parte da população mundial, são, são ainda consumidos também por parte da população mundial. Então, o que deve ser feito é gradualmente fazer-se a substituição, se isso tornar-se possível, dos combustíveis fósseis pelos combustíveis biocombustíveis, combustíveis renováveis. E com isso, o artigo chega ao fim. Então, a principal lição que se tira desse artigo é que o uso de biocombustíveis deve ser feito em paralelo ao uso dos combustíveis fósseis e não hierarquizar o uso de um pelo outro. E com isso, despeço-me e peço que subscrevam ao canal para obterem novas informações e discutirmos acerca de outros assuntos. E na seção de comentários podem deixar ficar as vossas críticas, sugestões e questões se existirem. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Saudações.